Capítulo 7 do Império Romano contado pela Ali. E a história de hoje é uma parte da história que eu gosto bastante. Júlio César e Pompeu lá no Egito. Vamos viajar para o Egito junto com o Pompeu, que chegou no Egito em 48 a.C. E a ideia dele era conversar com o faraó Ptolomeu XIII, que era um faraó que tinha 14 anos mais ou menos de idade, ou seja, um adolescente, conversar com o Ptolomeu para pedir ajuda da frota naval egípcia para combater contra o Júlio César. Só que o Ptolomeu estava sendo aconselhado pelos sacerdotes, dizendo que talvez fosse melhor não ficar aliado do Pompeu, e sim do Júlio César. E aí eles tomam uma decisão, eles vão matar o Pompeu, vão cortar a cabeça do Pompeu. O Júlio César pensou a mesma coisa, foi até o Egito para conversar com o Ptolomeu, achando que ele ia pedir ajuda para lutar contra o Pompeu. Quando ele chegou lá, ele foi conversar com o Ptolomeu e o Ptolomeu falou o seguinte: não precisa fazer mais nada, Júlio César, eu já resolvi o seu problema. E dizem que ele trouxe a cabeça do Pompeu numa bandeja, junto com o anel que o Pompeu usava. E aí dizem os historiadores que quando o Júlio César viu a cabeça do Pompeu, começou a chorar, porque ele queria ter enfrentado o Pompeu de forma digna, e não assim uma morte tão brutal, vamos dizer. Diz que o César não gostou muito, o Ptolomeu falou assim: você não gostou? Pegou e trancou o César numa parte do palácio. Vai pensar e depois a gente conversa sobre o assunto. Agora vamos falar sobre a família do Ptolomeu XIII. Primeiro que essa dinastia se chama Dinastia Ptolomaica, que não é uma dinastia exatamente egípcia. Ela começou depois da conquista do Alexandre o Grande. Então, esta fase do Egito é uma fase que a gente pode dizer, inclusive, que é grega. No Egito, nesse momento, se falava grego, ok? E o último faraó da dinastia Ptolomaica é uma moça muito conhecida na história chamada Cleópatra. A Cleópatra era irmã desse Ptolomeu que matou o Pompeu. E os dois tinham tido uma briga e a Cleópatra estava afastada do trono. Quando a Cleópatra ficou sabendo que o Júlio César estava lá no Egito e que estava trancado numa parte do palácio, ela resolveu ir conversar com o Júlio César para tentar um acordo. Aí dizem que essa chegada triunfal da rainha do Egito, da Cleópatra, para conversar com o Júlio César foi assim: ela veio carregada por escravos, enrolada num tapete, e quando eles entraram dentro da onde o Júlio César estava, desenrolou esse tapete e saiu a Cleópatra. Vocês imaginem essa cena teatral da Cleópatra aparecendo, saindo do tapete. Certamente impressionou o Júlio César. E não só por isso, porque se a gente for pensar como era a Cleópatra, dizem que ela não era uma mulher tão bonita, mas que era extremamente inteligente, falava várias línguas e que ela conseguiu conquistar imediatamente o Júlio César. Qual foi a proposta da Cleópatra? Ela falou o seguinte: Júlio César, você me ajuda a tirar o Ptolomeu, o meu irmão, do cargo e eu virar faraó do Egito, e eu te ajudo a voltar para Roma. O que você acha? O Júlio César aceitou e eles entraram numa guerra contra o Ptolomeu. Acabaram vencendo esta guerra. A Cleópatra virou o faraó do Egito e, mais do que isso, o Júlio César e a Cleópatra viraram amantes. Por que amantes, Ali? Porque o Júlio César, gente, era casado aqui em Roma. Enfim, viraram amantes. A Cleópatra engravidou do Júlio César, eles tiveram um filho chamado Cesariano, e as coisas aqui em Roma começaram a se complicar um pouco, e na verdade Júlio César tinha que voltar para Roma ele queria o poder de Roma, esse era o objetivo final dele. E ele estava tentando falar com a Cleópatra o que a gente faz, o que a gente não faz, e o Júlio César decidiu voltar
para Roma. Mas esse capítulo da história eu conto para vocês amanhã. O que será que aconteceu quando Júlio César voltou para Roma? Será que a Cleópatra veio atrás do Júlio César? Será que a Cleópatra morou em Roma? Eu conto para vocês no capítulo de amanhã.